Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 765 e minguando até 525 dias, 18 de janeiro de 2026. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 765 com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 21, e com este subtítulo Desigualdade da Relação, parte 5, certo? Acompanhe tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Não deixe de estar acompanhando o que fora dito antes, certo? Para que você possa deixar de ser essa vítima social, ok? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, A Química Organizada da Física Quântica. Deixo uma referência desse título, Química Organizada da Física Quântica. Deixo também as 5 repartições do título Acima das Estrelas de Deus para dar uma continuidade neste título, Química Organizada da Física Quântica, ok? Deixo a deixo a abertura deste subtítulo, Desigualdade da Relação, deixo também a leitura corrida de tudo que tudo que fora dito nos 4 últimos blocos, certo? E por fim, eu deixo a playlist. Tudo isso na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando tudo que está sendo dito, certo? Eh Por último, eu sempre deixo, né, uma playlist da YouTube Music para que vocês possam acompanhar tudo com mais praticidade. Eu sempre faço dessa descrição uma forma prática para que vocês possam dedicar o seu tempo precioso para estar entendendo de tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Faça isso, faça por vocês mesmo para que vocês possam ter ciência em tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. É muito interessante quando vocês dedicam o seu tempo para fazer esse trabalho de conscientização junto a este blog diário, ok? Vamos fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo e tudo aquilo que é mediação entre a formação de Deus e aquilo que nós já vivemos vivendo dentro dessa sociedade. Essa Bíblia, a formação de Deus em Cristo, ela tem essa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade, explicando aí astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia em oitava posição, certo? 8 elementos da espiritualidade. Quando vocês entenderem que essa Bíblia é significativa e que se vocês fazer essa relação da forma que eu estou tendo dito aqui, vocês vai compreender tudo que está sendo dito, ok? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre sobre este contexto. Vamos lá. A melhor forma de evoluir uma consciência é quando tem uma economia baixo e pouco acesso às coisas que lhe dão prazer nesta fase da vida.
pois o acesso às coisas objetiva vai ausentar de fazer experiência com o seu corpo emocional, mais mais liberdade financeira, menos experiência. Menos liberdade financeira, mais experiência. Isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo, e tudo afeta o comportamento deste corpo. Por exemplo, quando você não tem dinheiro, você se preocupa de como adquirir este dinheiro. Quando você tem dinheiro, você se preocupa para não ser roubado. Isto explica que, querendo ou não, o dinheiro vai trazer uma consequência. Se o mentor de corpo estiver esta percepção, ele pode tratar tudo de uma forma neutra, para que este dinheiro não interfere diretamente no seu comportamento. Isto explica o mentor habitado e que controla o lado emotivo deste objetivo, porém, não vai explicar outros corpos externos e que, nesta causa, você vai ter que lidar com o comportamento de outro corpo no exterior de corpo. E se o mentor conseguir administrar bem o seu dinheiro, ele vai conseguir controlar tudo que estiver em sua volta. E analisando o que for relacionamento corpo a corpo e o que for comércio deste relacionamento. Tudo deve ficar separado na sua consciência, pois, em determinada situação, o plano objetivo tem que ficar neutro na sua consciência, para que isto não interfere diretamente no comportamento emocional de seu corpo. Ok. Vamos lá para a expressão livre fazer a expressão livre sobre este contexto, certo? Vamos lá. Vamos por parte para que a gente possa compreender tudo, ok? Aqui, primeiramente, eu quero que vocês compreendam que o relacionamento corpo a corpo ele é diferente daquilo que nós falamos de planos objetivos. Os planos objetivos, ele geralmente ele é neutro, né? Quando você for, ele é neutro assim, né? Que se você for trabalhar, você produzir vai produzir isso no seu espaço, tudo vai ficar bem, certo? Agora, quando você for relacionar outro corpo, aí já não é mais um relacionamento neutro, ele vai se aplicar a tudo aquilo que a outra pessoa está vivendo da mesma forma, certo? Então, para que a gente possa compreender isso já por imediato, entenda que o relacionamento objetivo, ele é neutro, mas o relacionamento corpo a corpo, ele não é neutro, ok? Então vamos lá. A melhor forma de evoluir uma consciência é quando tem uma economia baixo e pouco acesso às coisas que lhe dão prazer nessa vida, ok? Quando você nasce por exemplo, quando você tem uma pessoa que já sempre viveu, né, com o seu pai, por exemplo, você nasce numa casa aonde muitas pessoas têm aonde essa família tem muito dinheiro, por exemplo, então ele não vai, sofrer nada com os seus corpos emocionais, porque aquele dinheiro, de certa forma, ele vai proteger esta família de alguma coisa e outra, ok? Pode, ter uma experiência do relacionamento corpo a corpo? Sim, porque independente de tudo que nós vivemos, o relacionamento corpo a corpo, ele é muito intenso, certo? Se tratando das causas objetivas, daquilo que nós passamos necessidade, aquilo que nós podemos dizer, aquilo que nós estamos começando a produzir os nossos próprios, dinheiro, por exemplo, ele não vai ter essa dificuldade, então ele vai ficar, de um lado que não vai ter muita experiência, ele não vai passar por aperto, por alguma coisa, ele vai entender que tudo que ele quer, ele tem acesso, certo? Isso
isso faz com que a pessoa fica um pouco, assim, mais astúcio, arrisca mais, certo? Dependendo daquilo que ele está vivendo conjunto com a sua família, ele ainda pode fazer muitas experiências, diversidade de coisas, mas ele não vai sentir medo de passar fome, ele não vai sentir medo de, né, de qualquer coisa, ele vai ficar eh, bem livre em questão da recurso financeiro, vai ficar bem livre, ok? Então, ele não vai conseguir fazer essa experiência de estar indo atrás do emprego, né? Nessa causa, o emprego sempre vem atrás deles, né? Pode olhar aí todas as pessoas que o pai tem muito acesso, é jogador de futebol, aquilo, e logo os filhos vai seguindo essa carreira e tal, porque o pai é o pai, ele mesmo dá acesso para o filho, certo? Ele não é aquela pessoa que ele começa de baixo, fazendo experiência com esse corpo emocional, junto àquilo aquilo que tenha dentro da sociedade. É totalmente diferente, certo? Então, o que, que o contexto está dizendo? A melhor forma de evoluir uma consciência é quando tem uma economia baixa, pouco acesso às coisas que lhe dão prazer nesta vida, né? Pouco acesso, certo? Uma pessoa que nasce numa casa onde tem muito fartura de tudo, de dinheiro, né, ele não vai, conseguir, muitas das vezes, fazer experiência, certo? Ele vai, fazer as coisas tudo mais tranquilamente, ok? Entenda isso. Pois o acesso às coisas objetivas vai ausentar de fazer experiência com o seu corpo emocional, né. Quando a pessoa tem acesso ao poder, uma pessoa que tenha muito acesso ao poder econômico, ele não vai conseguir fazer uma experiência, certo? Isso, né, explicando já, né, qual uma criança, às vezes, que está nascendo de numa família rica, ou às vezes o pai vai ter uma experiência, né, vai passar por várias fases, mas a criança geralmente quando se trata de economia ela não vai passar. Certamente vocês têm que entender que o relacionamento corpo a corpo ele é muito intenso, ele te dá uma intensidade, ele não vai deixar de fazer a sua experiência, não vai deixar de trabalhar os seus relacionamento corpo a corpo, mas ele vai ter essa liberdade na sua consciência e essa liberdade muitas das vezes vai ausentar ele de muitas experiências que ele poderia fazer e não faz, ok? A experiência é uma forma da gente evoluir as nossas consciências, entenda isso. Então, pois o acesso, vamos voltar lá desde o início para a gente entender até onde, vamos lá, ó, a melhor forma de evoluir uma consciência é quando tem uma economia baixa, né, e pouco acesso às coisas que lhe dão prazer nesta vida, pois o acesso às coisas objetivas vai ausentar de fazer experiência com o seu corpo emocional. Mais liberdade financeira, menos experiência. Menos liberdade financeira, mais experiência, né? As pessoas têm que arriscar mais. Quando ela tem menos liberdade financeira, ela tem que arriscar mais, né? Sei lá, né? É muita coisa para a gente entender, entenda isso. Então, isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo e tudo afeta o corpo emocional e tudo afeta o comportamento deste corpo, certo? Então, isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo e tudo afeta o comportamento deste corpo, certo? Tudo. Não só mesmo a liberdade de você ter muito dinheiro, isso afeta, né, de uma certa forma, e a liberdade quando você não tem muito dinheiro, você tem que fazer experiência. Ambos vai afetar, né, no comportamento emocional da pessoa, certo? Entenda isso, ok? Então, isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo, e tudo afeta o nosso corpo emocional, desde então. Como é que você sabe que o seu corpo emocional é relativo para tudo? Vê, tudo é determinado por determinado tempo, e o nosso corpo, quando ele está presente no tempo, ele vai ganhando essa modificação de acordo com a sociedade, de acordo com o lugar que você vive, de acordo com a família onde você está, certo? De acordo com o ambiente onde
onde você está, de acordo com aquilo que você decidiu para a sua vida. Tudo isso vai afetar o seu corpo emocional, porque o seu corpo emocional, ele é relativo a tudo, absolutamente tudo. Relativo para corpo a corpo, relativo para planos objetivos, relativo para o tempo, relativo para Deus, relativo para o Cristo, relativo para qualquer coisa que você queira, eh, mover esse seu corpo emocional, ele vai ser relativo, ok? Já a ideia objetiva, ela vai depender de um mentor para articular esses planos objetivos, certo? Então, por isso que os planos objetivos, eles são neutro em relação daquilo que nós conhecemos que é corpo a corpo, ok? O corpo a corpo, ele já tem a sua intensidade, tem blog diário explicando sobre a intensidade do relacionamento corpo a corpo, ok? Entenda isso. Se você estiver acompanhando até aqui, vocês não vai ter dificuldade para entender naquilo que está sendo dito, ok? Então vamos lá. Então, isto explica que o nosso corpo emocional é relativo para tudo, e tudo afeta o corpo emocional e tudo afeta o comportamento desse corpo. Por exemplo, quando você não tem dinheiro, você se preocupa de como adquirir este dinheiro. Quando você tem dinheiro, você se preocupa para não ser roubado. Então, aqui estão uns 2 exemplos clássicos, né? Quando você não tem dinheiro nenhum, né, você está preocupado: "Poxa, os boletos tá vencendo, meu salário não está dando para cobrir as minhas contas, blá, 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 blá", muita coisa. Então você fica preocupado. Aí, mas vamos supor que de um dia para o outro você ganhou um monte de dinheiro. Aí você ganhou um monte de dinheiro, agora você está se preocupando de que se as pessoas vão te roubar, como é que você vai se comportar? Então isso afeta nos seus comportamentos, é comum que isso afete no seu comportamento. Não deve afetar na sua simplicidade, na sua forma, mas isso vai gerar um comportamento para que você possa, lidar com esse dinheiro. Pode ver aí, tudo que tem dinheiro atrai pessoas para todo lado. Você faz aí um post aí dentro da mídia social que você é uma Ferrari, logo se você fica sendo o boato de todo mundo está falando de aquilo outro. Porque o dinheiro, ele, de uma certa forma, com essa sociedade que nós temos, ele vai ser muito atrativo para as pessoas. Dinheiro e sexo. Hoje, a maioria das mídias sociais, ele é sustentado por dinheiro e sexo, né? Eu acredito que ela está ganhando forma. Tudo isso é delicado, ok? Entenda isso. Então, quando você tem dinheiro, então, por exemplo, ó, quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro, você se preocupa de como adquirir esse dinheiro. Quando você tem dinheiro, você se preocupa, para não ser roubado, né. Então isso afeta, querendo ou não, vai afetar. Muito dinheiro afeta, pouco dinheiro afeta. Vamos supor que você ganha na Mega Sena de um dia para o outro, né, você nem sabe lidar com o dinheiro e tal, você vai ficar preocupado, é muito certo que você vai ficar sem sono, vai ficar pensando como vai gastar o dinheiro, vai perder a sua paz em determinada situação. Depois que você olha assim, se você tiver uma boa percepção, você vai ver que não ter muito dinheiro, ter muito dinheiro é ruim e ter pouco dinheiro também é ruim. O certo é você ter uma coisa, um dinheiro básico para você viver no dia a dia. As pessoas que não que são simples dentro da sociedade, têm uma casa, tem um sítio para você descansar, isso lhe dá muito mais prazer. Ou seja, o dinheiro não determina nada naquilo que você possa se realizar, não pode determinar nada. Mas hoje em dia as pessoas se realizam diretamente com sexo e dinheiro. Elas sentem prazer nessas ideias. Quando é sexo e dinheiro, ela sente prazer nisso. Então, nossos relacionamentos fica lá embaixo e essas coisas de ostentar é coisa muito mais, fica muito mais, disputado, mais intenso, o corpo emocional, o relacionamento corpo a corpo, ele tem a sua intensidade, mas nós desviamos tudo essas intensidade para aquilo que é sexo e dinheiro, e fica num neutro, né, não fica neutro. Você pode olhar isso, se você tem muito dinheiro, você pode realizar com muitas coisas, mas isso vai ficar,
dispensado, depois vai ficar neutro, você morra e tudo fica aí, você não apresentou trabalho social, você não tem uma coisa que possa falar assim: "Ah, essa pessoa foi de Deus", alguma coisa assim, algum legado que as pessoas fazem, porque o dinheiro ele não vai representar nada. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, se você ficar lembrando, se as pessoas estiver lembrando de você como uma pessoa mais rica, você também, sei lá, que pessoa mais rica? Que isso vai interferir na vida da pessoa, certo? Não interfere em nada, mas as pessoas gostam de propagar essas coisas, o que está na imagem do homem, aquilo que nós acreditamos que é resolutivo, aquilo que nós acreditamos que é prazeroso, então isso vai contaminando a sociedade dessa forma, certo? Entenda, é muito interessante, o dinheiro é muito importante, mas tem essas delicadezas nesse tempo do fim, principalmente, isso fica muito delicado em nossas consciências, ok? Entenda isso. Isto explica que, querendo ou não, o dinheiro vai trazer uma consequência. Se o mentor de corpo estiver esta percepção, ele pode tratar de tudo de uma forma neutra, né? Se você percebeu que o dinheiro ele pode, né, te trazer boas coisas e também pode trazer más coisas, com a mesma intensidade que ele te traga uma coisa boa, ele também te traga uma coisa mal. Então você fez uma percepção disso, você neutraliza isso na sua consciência, né. Depois que você entendeu que o dinheiro neutraliza, não significa que você não tem que desenvolver os seus projetos, que você não tem que ser um empresário para você dar emprego para as pessoas, para você ajudar as pessoas, para você servir as pessoas, tudo isso é bom, mas existe formas para que você possa, desfruir disso sem perturbar o seu sono à noite, sem tirar a sua paz, sem tirar aquela ideia de que você está em paz com Deus, em paz com os seus relacionamentos, e entendendo sempre que você está fazendo o melhor não daquilo que é objetivo, o melhor daquilo que é um relacionamento corpo a corpo, que você está respeitando a sua mãe, que você está respeitando o seu pai, que você está respeitando o seu irmão, que você está respeitando o seu patrão. Então isso vai ficar muito bom quando você tem as condições econômicas e tem um acesso a tudo, e você tem outras possibilidades de realizar, até mesmo com outras pessoas a quem você queira, né. Às vezes você tem uma condições de fazer uma reunião com a pessoa que você queira, e aí isso te une você sobre outras pessoas, de jogar uma sinuca, um xadrez no fim de semana e estar com as pessoas. Então isso te gere mais oportunidade, e às vezes, muitas das vezes, até para os nossos relacionamentos corpo a corpo, ok? Ou seja, se você souber usar isso de uma forma boa, isso é produtivo, não é ruim, é muito bom, ok? Entenda isso. Então, isto explica, querendo ou não, o dinheiro vai trazer uma consequência. Se o mentor de corpo estiver esta percepção, ele pode tratar tudo de uma forma neutra, né, para que este dinheiro não interfere diretamente no seu comportamento, né, para que o dinheiro você neutralizou tudo na sua consciência, então você, vai, neutralizando isso na sua consciência. Tem um palestrante dentro das mídias sociais, eu sempre vi, sabe, assim como um um endemoniado gagareno, ele vai seguindo os passos da sua missão de uma intensidade grande e depois vai moldando a sua caráter, a sua necessidade dentro da sociedade. Eu vejo tanto que isso é real para certos missionários, né, que a gente começa com um impacto grande, uma intensidade, depois você vê ele, né, com mais serenidade, com mais tranquilidade, administrando mais tudo o que está à sua volta. Então a pessoa já vai nascendo ali dentro dela uma compaixão, uma forma de respeitosa e um carinho com a outras pessoas, certo? Então aquela ideia de arrogância vai indo embora e as coisas vai, voltando ao seu lugar. Mas entenda, tudo isso é muito
muito interessante, os trabalhos que Deus determina sobre os missionários é muito, muito intenso, muito grandioso. É só vocês olhar o tanto que isso é muito produtivo. Tanto de uma parte que nós que às vezes precisamos de atacar mais essa sociedade corrupta, e tanto daquela que nós queremos mais a nossa simplicidade, queremos mais a nossa vida, né? E dizer para todo mundo: a minha palavra é a minha vida, minha palavra é a minha vida, certo? Então, isso fica muito delicado quando isso fica muito bom quando isso vai ganhando os seus ponto correto de estar relacionando uma coisa e outra, ok? Para que o dinheiro não interfira diretamente no seu comportamento, né? Deixe tudo neutro. Isto explica que o mentor habitado e que controla o lado emotivo deste objetivo. Isto explica que o mentor habitado é que controla o lado emotivo deste objetivo, certo? Tudo que eu digo, né, sobre aquilo que eu tenho que controlar a mim mesmo. Se eu tenho uma condições de controlar os meus corpos emocional, tratar os planos objetivo neutro, relacionamento corpo a corpo, eu entendo que é intensidade, posso errar, posso acertar, independente dependendo daquelas pessoas, mas eu tenho que entender que eu habitado, é eu que determino tudo aquilo que está sobre o meu olhar, sobre aquilo que eu quero relacionar outras pessoas. Então, eu tenho que conter aquilo que eu entendo que é emoção e trabalhar isso de uma forma neutra, quando for plano objetivo, e entender a intensidade do relacionamento corpo a corpo. Você pode estar sendo aceito quando é relacionamento corpo a corpo, você pode estar sendo negado, você pode estar dando uma coisa boa e a pessoa está rejeitando. Isso, de uma certa forma, gere uma frustração, porque isso é relacionamento corpo a corpo e isso te gere uma intensidade maior do que você relacionar um plano de objetivos, né? Quer saber como que funciona isso? Pega aí um monte de dinheiro e leva para o deserto e vai ver que ele vai servir para nada. Você não tem ninguém lá para desfrutar isso com você. Aí você pega uma pessoa e já leva para o deserto no lugar do dinheiro. Então você já tem uma pessoa a quem conversar, você já fica mais caloroso. É diferente do que você levar um monte de dinheiro e nem saber como gastar e agora você leva uma pessoa. Então aqui você vai, quando você faz essas mudanças de lugares, né? Você vai para o deserto e leva uma pessoa, vai para o deserto, leva o objeto, então você vai começando a diferenciar as intensidades dos relacionamentos e vai ver que é muito diferente, que o dinheiro ele não tem valor em determinado lugar, aonde que você esteja, aonde que você, qualquer coisa que você queira entender, que você pode trabalhar isso na sua consciência e ter o resultado bom para que esse dinheiro não seja a sua maldição, que não seja a sua que não tire o seu sono de noite, para que você, né, possa fazer administrando tudo isso bem, certo? Tudo isso nos detalhe para que você possa compreender da sua própria realidade, para que você entenda que isto é muito produtivo se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Então, vamos continuar aqui. Isto explica o mentor habitado e que controla o lado emotivo deste objetivo, né? Porém, não vai explicar o outros corpos externos, né, não pode explicar. Às vezes vai vir uma pessoa de lá, né, sei lá, qualquer forma, né, tenta sei lá, né, vai relacionar você, e você tem que fazer a percepção, né, se aquela pessoa está vindo com plano objetivo, ou se ela está vindo com um relacionamento direto, corpo a corpo. Hoje é muito complexo. Às vezes, eu já vi muitas das vezes, em palestra, as pessoas, fazendo essa ideia junto, sabe, trabalhando do relacionamento corpo a corpo, aí parece o plano objetivo e a pessoa fala uma coisa, corpo a corpo, um relacionamento corpo a corpo, e depois, coloca os planos objetivos, e depois aí o mentor que está dando a palestra, ele não sabe se está elogiando o trabalho dele ou se está elogiando ele mesmo, e fica com aquela confusão, ninguém entende nada, certo? Quando eu estou dentro de uma palestra, eu entendo que tudo é plano objetivo, eu tenho que fazer uma análise daquilo que eu estou ouvindo, a pessoa está falando o quê? Sobre trabalho, "Ah, você é uma pessoa boa, blá, 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 blá". Por que que ela está falando que eu sou uma pessoa boa, né? Porque eu estou vendendo o meu trabalho, eu estou dando resolutividade para a pessoa, o dinheiro não determina se isso é bom ou se é ruim.
Todas as pessoas têm acesso ao dinheiro, tudo vem, todo mundo, sendo corrupto ou não, tem acesso ao dinheiro, pode olhar aí. As pessoas mais ingrata, mais tudo, ou seja, Deus faz cair, chuva sobre justo e injusto, todos nós estamos debaixo dessa grandiosidade que é o poder de Deus, e que hoje ele vem representando diretamente esses poderes econômicos, porque nós não conseguimos fazer a percepção daquilo que é a realidade, das intensidades do relacionamento corpo a corpo. Então, nós fazemos essa mistura, certo? Então, eu ouvi, por que que eu sou bom, né? A pessoa, por que que eu sou bom? Porque eu estou fazendo você prosperar na sua vida com dinheiro e tal, entende? E existe essa delicadeza, certo? Os planos objetivos, quando você está no plano objetivo, todo mundo sai ganhando. Eu vendo uma ideia, a pessoa me paga por aquela ideia e tudo está certo, né? A pessoa sai com dinheiro, também sai realizado, todo mundo está bem. Então, mas os conhecimentos que você tem, geralmente hoje ele vem comercial, ele vem por comércio e tal, e as pessoas vai confundindo tudo, certo? Eu posso, às vezes, quando a pessoa chega a mudar os seus comportamentos de uma intensidade grande, de ser um hater e às vezes voltar a ser a sua serenidade, vivendo a sua vida ali calorado ali com aquele amor de Deus, sei lá, né, aquela compaixão pelas pessoas e tal. Então, aí sim, você vai entender que uma coisa não tem nada a ver com outra. Às vezes o plano objetivo é coisa e outra coisa, né. Vamos relacionar o corpo a corpo, vamos jogar um xadrez, vamos falar daquilo que é do nosso interesse, deixa o trabalho para lá. Ah, vamos falar de planos objetivos? Vamos falar. Quanto o seu conhecimento pode me fazer prosperar? Vamos comprar essa ideia. Então, se ela valer tudo isso, nós paga por isso que você está querendo, e tudo fica bem. Então todo mundo sai satisfeito, então é uma comercialização. Se é uma comercialização, não é um relacionamento corpo a corpo, não é um relacionamento corpo a corpo, né. A pessoa vai direcionar uma palavra para você: "Ah, você é uma pessoa boa", porque você está vendendo curso dentro da internet, você está ganhando a sua parte para você vender esse curso, você está fazendo o seu trabalho, tudo isso é a questão de você estar comercializando, você está no seu trabalho, você está ativo, você está ganhando por isso, ok? Entenda isso. Então, isto explica que o mentor habitado, né, e que controla o lado emotivo deste objetivo, porém não explica outros corpos externos e que, nesta causa, você vai ter que lidar com o comportamento de outro corpo, no exterior de corpo, né? E se o mentor conseguir administrar bem o seu dinheiro, ele vai conseguir controlar tudo que estiver em sua volta, né. Se você é um bom administrador dentro da sua casa, administra bem o seu dinheiro, né, e tal, e você vai para relacionamento, dentro da sociedade, você consegue controlar tudo que está de sua volta. Então você vai ouvir que esse aqui é plano objetivo, esse aqui é amigo, esse aqui é irmão, esse aqui é isso, isso aqui é aquilo, aquilo. Então você vai conseguir, fazer a excepção, né, esse aqui é o objetivo, então vai ser dessa forma. O ideal muitas das vezes é você tratar, todo mundo como irmão, né, e fazer negócio com o irmão. Mas entende que hoje em dia é muito complexo, porque as pessoas às vezes ela não está 100% liberto, então é interessante a gente fazer essas análises e entender, porque às vezes você não pode confiar 100% na pessoa, você vai fazer um negócio com a pessoa só está pensando em te passar a perna, só os planos objetivos dela e tal, tal, e às vezes ela te dá uma palavra ali que queira ser seu amigo, te fazer um relacionamento corpo a corpo, mas depois ela vai lá e te trai e tal, aí você é hora de você ficar frustrado e não entendeu que o processo é esse, né, e tudo fica conturbado nesse tempo do fim, certo? Faz uma análise, certo? Entendendo que existe uma possibilidade de você estar sendo traído por outros planos objetivos de outras pessoas que estão, nos exteriores de corpo, rondando por ali, querendo te, né, te desapontar, desafiar, né, tudo aquilo que você tem de conhecimento e tudo. Tudo deve ser bem,
com os olhos bem abertos e fazer isso na calma, na paciência, certo? Não se apressa em fazer as coisas, não tire conclusões precipitadas de nada, deixe as coisas fluindo naturalmente. Se você tem bom condições financeiras, está numa boa postura, é mais uma forma de você ficar calmo e tranquilo, olhando, deixando as coisas fluir. Você dá um pouco de corda e deixa a pessoa rindo, dá então você vai conhecendo as pessoas que estão do seu lado, ok? Certo? Vai fazendo experiência e dá aquilo que você não vai sentir falta, que você não vai ficar frustrado, vai com calma, tranquilo e vai conhecendo a pessoa que está do seu lado. Isso se chama administração, né? Porque se as pessoas estiver intensamente focadas somente nos seus planos objetivos, ela vai, de uma certa forma, olhar somente o lado dela, dependendo do negócio que você está fazendo com ela, você vai ficar frustrado, ok? Entenda isso. Então, vamos voltar aqui. Bom, porém, não vai explicar outros corpos externos, e que nesta causa você vai ter que lidar com o comportamento de outro corpo no exterior de corpo. E se o mentor conseguir administrar bem o seu dinheiro, ele vai conseguir controlar tudo que estiver em sua volta, analisando o que for relacionamento corpo a corpo e o que for comércio deste relacionamento. Tudo deve ficar separado na sua consciência, né, na sua consciência, não é separar lá fora não. "Ah, você é trigo, você é joio", não, é aqui, é a percepção, é o análise que vai determinar essas coisas, ok? Analisando o que for relacionamento corpo a corpo e o que for comércio deste relacionamento, certo? Tudo deve ficar separado em sua consciência, pois em determinada situação o plano objetivo tem que ficar neutro na sua consciência. Você que é o mentor e está administrando, está na frente de alguma coisa, você tem que entender que os planos objetivos ele tem que ser neutro. Você dá para receber. O plano objetivo você dá para receber. É um negócio, você dá para receber. Você vende um curso, você tem que receber por isso que você está dando, por isso que você está vendendo, ok? Agora, o relacionamento corpo a corpo é uma ideia humanizada, ela é uma coisa livre, 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 livre. Ela não pode ser uma cobrança. É aquilo que eu falo, poxa, que pessoa legal, simpático, vamos tomar um café junto, vamos conversar qualquer coisa. Tá bom, só de ficar na sua presença eu já sinto a graça de Deus, então é isso que determina o relacionamento corpo a corpo. Já os planos objetivos, eu já entendo que eu tenho que dar e receber, dar e que receber, dar e receber, nada, eu dou uma coisa para receber, é isso, certo? Entenda isso. Então, tudo deve ficar separado na sua consciência, pois em determinada situação o plano objetivo tem que ficar neutro na sua consciência para que isto não interfere diretamente no comportamento emocional deste corpo, ok? Então, você faz uma análise, entenda dessas particularidades, entendendo que o relacionamento corpo a corpo, ele tem as suas intensidades, e o relacionamento e o comércio, a comercialização, o relacionamento objetivos, ele não tem intensidade nenhuma, ele não tem. Você adquire coisas para você se realizar com outras coisas. Você adquire um dinheiro para se realizar com uma coisa e outra. "Ah, eu quero viajar", beleza, você vai viajar. Aí você vê que tanto isso, o dinheiro é tanto relativo com o tempo. Por exemplo, você ganhou um dinheiro aí e fala assim: "Ah, eu vou ter uma viagem de R$ 12.000, por exemplo, né, vou viajar para tal lugar". Você vê que você antes de você, antes de você viajar, você gastou 12.000, investiu 12.000 numa viagem, você foi lá, viajou e voltou para o mesmo lugar. Então, aquele dinheiro ele ficou perdido no tempo, ele consumiu o seu consumo, então ele desapareceu. Ele não vai representar patrimônio para você, vai representar nada, vai representar um tempo que você teve, que você comprou, né, você comprou um tempo, né, parte de um tempo para você se realizar em determinado lugar, aquilo que você queria fazer. Então, aquilo lá sumiu né, naquela economia que você teve, para que você teve investir, você sumiu. Então, isso vai representar um tempo. Então, você se realizou, você vai ter uma memória, vai ter uma experiência, vai ter alguma coisa, mas aquele dinheiro já se foi, né? Você pode ir lá em determinado lugar, né, trabalhar, fazer mais experiência, ganhar curso e trazer uma consciência mais produtiva e fazer isso render
né, bem, sei lá, qualquer coisa que você queira fazer, dependendo da situação, você adquire experiência e você pode multiplicar isso no tempo novamente, certo? O ser humano, ele tem essa capacidade, certo? O ser humano tem essa capacidade. Agora, robô, planos, objetivos, ninguém tem essa capacidade que o ser humano tem. Você tem que entender a intensidade, dar ênfase para aquilo que é relacionamento corpo a corpo, respeite as pessoas e a pessoa te respeita, é isso que vai valer durante a sua caminhada no dia a dia, certo? Os planos objetivos são coisas que vai ficar por aí, certo? Não vai te acrescentar em nada, você pode desfruir de uma coisa e outra, fazer disso uma coisa boa, né, e pode ser bom, né, mas vai tudo ser passageiro no tempo, certo? Não vai representar muita coisa quando determinar o seu tempo do fim, o seu corpo for a óbito, esse dinheiro que você ganhou não vai determinar muita coisa, certo? E tanto entendendo isso, tanto as pessoas boas como também as pessoas ruins, eles têm acesso à economia da mesma forma, ok? Entenda isso. Não se acha uma pessoa especial quando você tem muito dinheiro, e nem se acha uma pessoa que não seja especial quando você tem pouco dinheiro. Tudo é uma questão de a gente estar evoluindo as nossas consciências, fazendo uma relatividade sobre uma coisa e outra, certo? A importância são relacionamento corpo a corpo, os planos objetivos são neutros. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.